Fala, gente boa! Aqui com você, o Jefão, professor de Geografia, beleza? Galera, continuando as nossas aulas, continuando o nosso ritmo aí, porque o tempo não para e você não pode parar, beleza? Estou junto com você aqui e a gente vai dar uma revisada aqui rapidinho sobre a questão da matéria que eu estou passando para o 7º ano. E só para revisar um pouquinho, vamos lá. Primeira atividade econômica, pau-brasil, beleza? Nós lembrando então que os portugueses chegando aqui no Brasil, eles, sem encontrar minérios importantes, nem ouro, mas eles encontraram ali o pau-brasil e foi a primeira matéria-prima a ser explorada pelos europeus, principalmente pelos portugueses, beleza? E a segunda atividade econômica, qual foi? O açúcar. Então nós vamos entender que os portugueses ali, entendendo que o nosso solo, aonde? Lá no Nordeste do Brasil, lembra das capitanias hereditárias? Quando foram divididas para as famílias ali, né, as famílias nobres, e apenas duas que foram dado continuidade foram as capitanias de São Vicente e a de Pernambuco, beleza? Lá no Nordeste do Brasil, de Pernambuco. Então ali dá o início ao plantio da cana-de-açúcar. E nós entendemos também, vocês lembram, que os portugueses não tinham condições financeiras para fazer esse investimento, e ali eles fizeram uma parceria com os holandeses, correto? Os holandeses ali investiram, trazendo engenhos, financiando a estrutura ali dos casarões, né, dos grandes engenhos ali, para a moenda da cana e ali a transformação nos torrões de açúcar. Algo que era muito precioso e caro, né, para vender na Europa. Então a economia de Portugal ela se beneficiou muito nessa questão da extração do açúcar. E o Brasil, como tem um solo muito bom, clima favorável, então foi muito importante nessa questão do plantio da cana-de-açúcar, beleza? Lembrando disso? Tá lembrado aí? Vamos lá! Logo em seguida, nós vamos entender que os bandeirantes, adentrando dentro do solo brasileiro, descobrindo ali, adentrando dentro das matas, lá pelo Nordeste do Brasil, onde é o Pará hoje, e depois a Amazônia, quando eles chegam ali na Amazônia, vão descobrir algumas coisas que chamaram a atenção. Por exemplo, as drogas do sertão. Me fala aí, quais são as drogas do sertão? Você lembra comigo? Vamos relembrar? Cacau, beleza? O cacau, ervas medicinais, guaraná, entre outros frutos ali, entre outras ervas medicinais que ali são consideradas como drogas do sertão, beleza? Deu para lembrar aí? Então vamos lá. A segunda atividade econômica, então a gente vai ver que foi as drogas do sertão, beleza? E a terceira atividade econômica? Nós vamos ver que para a escoação da cana-de-açúcar até os portos, eram usados animais. E esses animais, alguns deles tinham um cruzamento, né, do jumento com a égua e transformando em mulas, né? Ali nasciam as mulas. E nós vamos entender que na sua apostila aí, vem comigo, muares, lembra? O que significa muares? Os animais, né, de cruza, a qual serviu como transporte para a escoação, né, da cana-de-açúcar até chegar aos portos ali para ser embarcados nos navios, beleza? E aí o que vai acontecer? Essa questão da pecuária vai chamar muita atenção, porque vai despertar a questão do alimento, a questão de roupas, a questão de transporte. Então vai virar algo lucrativo. Então as pessoas vão atentar a esse mercado da criação de animais e vai dar início à questão da nossa pecuária, beleza? Vamos dar a continuação. A próxima vai ser a mineração. A mineração ela vai ser dividida em mineral, vegetal e animal. O que essa mineração tem a ver? A exploração do extrativismo. Então o que vai acontecer? Mais uma vez os bandeirantes ali no sudeste do nosso Brasil, ali na capitania hereditária de São Vicente, né? Ele vai adentrar para dentro do nosso país, né? Na colônia brasileira, e vai se encontrar no estado de Minas Gerais ali algumas preciosidades, como o ouro e como o diamante.
E nós vamos entender que isso vai dar um salto gigantesco no Brasil, na sua a nossa demografia, né? Na densidade demográfica. A demografia do Brasil vai crescer muito. A população do Brasil, onde tinha mais ou menos 300 mil habitantes, vai saltar para 3 milhões de habitantes. Isso na época mais ou menos de 1680. Então, de 1680 a 1770, mais ou menos, entre 90 anos ali, o Brasil vai crescer muito, muito, muito demograficamente, beleza? E diante de tudo isso, o que vai ajudar? A pecuária vai contribuir para muito isso também, servindo alimento, o leite, o couro que era usado para ferramentas, para roupa, calçados. E nós vamos entender que o comércio também começa a se formar, começa a dar um grande passo ali para os comércios, aquelas vilas, né, aldeias, onde as pessoas se acumulavam ali, e alguns vão aproveitar esse momento de que está todo mundo querendo explorar o ouro, explorar o ouro, explorar o ouro. Alguns vão criar o comércio. Já viu aquele ditado que é preço de ouro? Sim, algumas ferramentas eram vendidas a esses grandes navegadores ou pessoas que vinham de fora para vir na busca do ouro, e eles vinham lá da Europa sem nada, e quando chegavam aqui no Brasil eles precisavam comprar ferramentas, precisavam comprar roupas, alimentos, e então aqueles comerciantes ali comerciavam próximos ali ao garimpo, né, nos centros ali. Então as pessoas iam, compravam ali para ir fazer o garimpo. Então vai começar a dar início às vilas e comércios e até o início das nossas cidades, beleza? Então nós vamos entender que a pecuária e a mineração, ela caminha junto e ajudando nesse contexto aí. E voltando à questão da mineração, correto? Então nós vamos entender que nesse contexto do Brasil de 1680, o Brasil agora ele descobre a questão da mineração. Os bandeirantes nessas caminhadas aqui no sudeste do Brasil, adentrando para as terras brasileiras, e eles conseguem achar agora o ouro, o diamante. E isso chama a atenção da Europa inteira, principalmente de Portugal, trazendo assim muitas pessoas vindas da Europa para o nosso Brasil. Para você ter noção, a população do Brasil ela é em média de 300 mil pessoas e ela pula agora para 3 milhões de pessoas. Isso entre 80 a 90 anos, correto? Então nós vamos entender que a mineração do Brasil ela contribuiu muito para o crescimento do Brasil e foi uma das grandes atividades econômicas do nosso Brasil, beleza? Nós vamos ver também aquelas taxações do ouro, o quinto dos infernos, na verdade, que era um imposto muito alto, cobrado, e se nós formos ver hoje, nós pagamos muito mais que isso, né? Era 20% que era cobrado o ouro, né? Era um quinto, e as pessoas já acharam um absurdo, imagina hoje. Alguns aí pagam 50% de impostos, meu Deus, que coisa louca. Mas dando continuidade nisso, nós vamos entender então que a pecuária ela foi muito importante também na questão da mineração para escoamento do minério, do ouro e também dos diamantes para os portos. Então vai aí crescer também bastante a demografia do Brasil, precisando de alimento, precisando de roupa, precisando de ferramentas, e aí dá o início também aos pequenos vilarejos, às cidades ali, né, no nosso Brasil, correto? Muitas pessoas que vieram da Europa, vieram de Portugal, elas vinham sem nada, e quando chegam aqui no Brasil, que elas vão procurar, né, ferramentas para ali o garimpo e a mineração. E algumas pessoas, aproveitando desse momento, elas preferem não mexer no garimpo, mas sim montar o comércio, montar uma estrutura para negociar e vender. E algumas utensílios, algumas peças ali eram trocadas a troco do ouro. Não existia a moeda rolante naquele momento. Então, algumas pessoas faziam garimpo, pegavam as ferramentas, pegavam aquilo que precisavam, garimpavam, arrumavam ouro e trocavam. Então, ele pagava com ouro. Já viu aquele ditado? Preço de ouro, então essa questão. Então, todo o comércio é envolvido em troca do ouro. Beleza? Deu para lembrar?